Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Compadece-te de mim, Senhor, porque eu estou angustiado. De tristeza se consomem os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o teu Deus, onde está? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tens feito notório o teu poder. Por que você está batida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Lance seus cuidados sobre o Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Sejam fortes e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. Olá, meus irmãos, boa noite. Embora esteja gravando de dia, para vocês é boa noite. Faz um tempo que eu trouxe uma mensagem aqui. Novamente fui incumbido de trazer mais uma. E queria bater um papo agora sobre idolatria. É algo que a gente tem facilidade às vezes em enxergar em outras pessoas, mas às vezes quando a gente faz a análise do nosso coração, a gente tem dificuldade de enxergar em nós. Queria fazer uma breve oração antes da gente ter esse bate-papo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer a Ti por mais um dia de vida. Rogar a Ti que o Senhor nos conduza nesse breve momento de reflexão, que o Senhor nos aproxime mais de Ti, que o Senhor derrote e elimine todos os ídolos do nosso coração e perdoe nossos pecados, Deus. Tudo que temos feito de errado e que não tem agradado a Ti. Que é conosco e abençoa-nos, Deus. Abra nossos olhos e nos dá o entendimento, pois só o Senhor pode. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não é segredo para ninguém que nós fomos feitos para adorar, né? Desde o Éden, a razão de existirmos, o propósito de existirmos é para adorar a Deus, né? Infelizmente, devido à queda, esse propósito foi corrompido, foi totalmente distorcido. Nós que deveríamos adorar o Criador, começamos a adorar as coisas criadas e as criaturas. Não é notícia, digamos assim, novidade para ninguém a gente ver uma notícia no jornal ou na televisão de alguém um magnata, uma pessoa muito rica, que perdeu todo o seu dinheiro e se suicidou. Em crises assim, por exemplo, quando quebra a bolsa de valores ou estoura uma bolha econômica, as pessoas que tiram a vida porque a esperança delas está toda no dinheiro. Alguns fazem os seus ídolos de barro, outros de madeira, em certo sentido. Uns fazem de ídolo o dinheiro, outros fazem o ídolo o sexo, outros fazem o ídolo a comida, o que for. Como diria Calvino, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E nós temos que lutar contra isso, né? E a gente luta da maneira que a Bíblia nos ensina, e eu quero discutir isso um pouquinho com vocês agora. Eu gostaria de ler um texto aqui em Gênesis 29. É um breve texto sobre os filhos de Jacó. E esse relato, como tantos outros na Bíblia, mostra a questão de como nós podemos estar tão ligados com nossos ídolos que a gente nem percebe. Gênesis 29, versículo 31,
Eu vou ler aqui. Diz assim: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Assim Lia ficou grávida e deu à luz a um filho, a quem deu o nome de Rubem, pois disse: o Senhor viu a minha aflição, por isso agora o meu marido vai me amar. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho, e disse: o Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais um filho, e deu-lhe o nome de Simeão. Lia ficou grávida ainda outra vez e deu à luz um filho, e disse: agora desta vez o meu marido se unirá mais a mim, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe deu o nome de Levi. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz um filho. Então disse: desta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe deu o nome de Judá. E depois disso não teve mais filhos. Irmãos, vocês conhecem a história de Jacó, Lia e Raquel, né? E as famílias da Bíblia, abrindo um parênteses aqui, não é novidade para ninguém que são um desastre, né? Desde a família de Jacó, se a gente voltar antes, né? Na primeira família, nós temos um irmão que mata o outro, Caim que mata Abel. Nós temos Abraão, né? Que ao ouvir o conselho de Sara se deita com uma escrava. Aí você tem Isaac e Rebeca, os pais que faziam partidarismo para os filhos, um amava mais um filho do que o outro, e o desastre que isso aconteceu na família deles. Jacó, que ele viu o desastre na família dele, mas mesmo assim ele fez a mesma coisa. Ele amava mais os filhos que Raquel tinha dado a ele amava mais José e Benjamim do que os filhos que Lia tinha dado. E aí você vem Davi, né? Um irmão que abusa, estupra a meia-irmã, e vem outro irmão e mata ele. Então, infelizmente, as famílias da Bíblia não são exemplo, né? Acaba que Deus escancara ali para mostrar exatamente que, como todas elas, como nós, precisam de um Salvador, né? Mas fecha parênteses aqui. A questão de Lia, ela não se sentia amada, né? E você percebe que o ídolo dela, de certa maneira, era ser amada pelo marido dela. Ela era rejeitada. Então você percebe que o significado dos nomes dos filhos que ela vai tendo estão intrinsecamente ligados com o ídolo do coração dela. Então o primeiro filho que ela tem, ela fala: o Senhor viu minha aflição, agora o meu marido vai me amar. Aí o segundo filho, que foi Simeão, ela: agora desta vez o meu marido se unirá a mim. Então essa carga que ela carregava de adoração a um ídolo e não ao Deus verdadeiro, refletia em todas as ações dela. E isso não é diferente conosco. Embora talvez a gente não dê nome aos nossos filhos com os ídolos que nós adoramos, as nossas ações também refletem quem de fato nós temos prestado louvor. A Bíblia usa 3 metáforas para explicar mais ou menos como a gente estuda, como nós entendemos a questão da idolatria. Tem um livro muito bom que eu recomendo para os irmãos, chama Deuses Falsos, do Tim Keller, que eu li para me basear nessa conversa nossa, e ele fala sobre isso. A primeira metáfora que a Bíblia usa para descrever a idolatria é o adultério. É no sentido de a gente amar a Deus menos do que a gente ama outras coisas. Ou seja, a forma de que outra coisa que não Deus captura a nossa atenção por completo. A segunda metáfora que o Senhor usa para nos mostrar o que é a idolatria é a dependência e a esperança de salvação em outra coisa também, que não seja Deus. Você coloca a sua esperança de salvação, a sua paz no dinheiro, na força do seu exército, no que você quiser, e você não coloca em Deus. E a terceira metáfora que Deus usa para mostrar a idolatria é na esfera política. Quando alguma causa política, algum ativismo ou coisa do tipo, seja ele qual for, ele toma o lugar de Deus como centro, aquele que merece reverência, aquele que merece o serviço, né? O fato, irmãos, é que todos os nossos ídolos, eles acabam sendo esfacelados de uma maneira
ou de outra. E Deus pode usar diversas situações para trazer isso à tona. Pegamos, por exemplo, a questão do coronavírus recente, que ainda estamos vivenciando. Quantas pessoas não tiveram seus ídolos desfacelados? Um exemplo de alguém que se apoiava, por exemplo, na riqueza ou tinha paz porque o seu negócio prosperava, o seu negócio ia bem, e a partir do momento que não podia mais fazer comércio em determinado tempo, alguns países foram mais rígidos, outros menos, mas quando você começou a perder dinheiro, quando você teve que vender o seu carro que você tanto gostava, você começava a ficar irado, você começava a ficar descontente, você ficava triste por perder posses ou coisa do tipo. Mas não é uma tristeza de apenas um desconforto, é uma tristeza profunda mesmo, de aquilo tirar a sua felicidade. Ou talvez você perdeu alguém na pandemia, alguém que você não podia perder de maneira alguma. Que lugar que essa pessoa ocupava no seu coração? Ela reinava no seu coração a ponto de que a sua vida não faz mais sentido. A gente vê na história de Jacó, que no capítulo seguinte, em Gênesis 30, Raquel fala para Jacó: dê-me filhos ou eu morrerei. Para você ver também que não só Lia, mas também a irmã dela tinha essa questão de idolatria e essa competição entre elas sobre o marido e sobre a questão de ter filhos ou não. Será que alguém reinava no seu coração e você perdeu essa pessoa? É um exemplo da questão de idolatria. O ponto é, todas as coisas que Deus faz, Ele faz com um propósito. E nós, escolhidos e amados por Deus, Ele nos trata diferente do que Ele trata os ímpios, embora Ele derrame sua graça comum sobre eles também. Deus não vai nos deixar na idolatria. Ele vai usar o que Ele quiser usar para nos mostrar e para nos trazer pelo caminho correto. Nesse livro, por exemplo, o Tim Keller ele divide em temas muito interessantes e trata alguns ídolos mais comuns entre nós. O primeiro capítulo que ele divide, ele coloca assim: o amor não é tudo que você precisa. Em certo sentido, como eu mencionei agora há pouco, às vezes a gente perder alguém, às vezes a gente não perdeu, às vezes nós temos essa pessoa no nosso relacionamento, mas é um relacionamento errado, um relacionamento que não agrada a Deus, uma amizade que não agrada a Deus, alguma coisa do tipo, e nós não conseguimos desfazer isso. Nós estamos presos. Sem essa amizade, sem esse relacionamento, mesmo errado, eu não sou feliz, eu não consigo prosseguir, eu não consigo ser completo. A história que mais, uma das histórias que mais exemplifica isso é exatamente essa, por exemplo, Raquel que prefere morrer a não ter filhos e coisa do tipo. Outro capítulo que ele divide no livro é sobre o dinheiro. Ele fala que o dinheiro muda tudo. Um exemplo que a gente tem de história bíblica também que relata isso, por exemplo, é quando o jovem rico, ele não consegue se desfazer das suas riquezas para seguir a Cristo. Ele não consegue, ele sai triste porque no trono do coração dele há outro Deus, ele não consegue se desfazer desse Deus para seguir o verdadeiro, né? Ou quando Jesus chama Zaqueu para almoçar em sua casa, e antes de que Zaqueu vai ter comércio, ele procura acertar as coisas, porque Zaqueu vivia, digamos assim, como um pária, né? Um judeu que cobrava outros, e a gente sabe como que terminou a história de Zaqueu. Outro capítulo que ele divide é a sedução do poder, ou aquela, como que eu posso dizer, aquela oferta que o mundo te oferece de que se você tiver sucesso, se você tiver poder, se você tiver influência, independente da área que você atua, assim você vai ser completo. Ou aquela ideia de que você é único, igual você não há outro, você é, como diz alguma música aí que o pessoal canta, você é raridade, né? Por trás disso, querendo ou não, há sempre a ideia de que se você é o que você é, ou se você chegou onde você chegou, foi por os seus méritos, foi pela sua força. Qualquer outra pessoa não poderia fazer ou chegar onde você chegou. E também mostra a idolatria do eu, né? Do nosso ego. Nós temos outra metáfora que a Bíblia usa, que eu comentei há pouco, sobre a questão, às vezes,
idolatria política. Nós temos, por exemplo, Jonas. Jonas, ele amava tanto Israel que ele não conseguia pregar para uma nação estrangeira, ímpia. Ele não conseguia pregar o que Deus tinha para ele. Ele preferia desobedecer, ele preferiu, né, desobedecer a Deus por amor à nação dele, do que pregar a uma outra nação estrangeira, inimiga da sua. Então, exemplos nós temos vários, né? Agora, falando da Bíblia, agora como nós identificamos isso em nós? Que tipo de idolatria eu tenho praticado? Nós podemos, digamos assim, usar 4 estratégias ou 4 pontos para tentar analisar o nosso coração, através da palavra de Deus, obviamente. Mas reflita com você aí. A primeira situação que nós temos que olhar para o nosso coração é como nós gastamos a nossa imaginação, ou com que nós estamos sonhando a maior parte do tempo, quando a gente está lá sem pensar em nada. Com que a gente está sonhando acordado? Quando a nossa cabeça está vazia, quais pensamentos que vêm a nós? Será que, nossa, eu queria estar viajando? Ou, nossa, eu queria estar, sei lá, uma pessoa? Nossa, como eu seria feliz se isso me acontecesse? Na maioria das vezes, a gente dá nome bonito, ou um nome não ofensivo para o nosso pecado. Então, é muito fácil a gente chamar de sonho algo que é nitidamente um ídolo, né? A segunda análise que nós devemos fazer é como nós temos gastado, como nós gastamos o nosso dinheiro. Onde a gente nos excedemos. Se nós pegarmos a fatura do seu cartão de crédito, a fatura do meu cartão de crédito, ou o extrato da nossa conta corrente, o que é a fatura do nosso cartão? Ou o que o extrato vai dizer sobre o nosso coração? Onde nós temos colocado o nosso dinheiro? Que não é nosso, na verdade. É de Deus. A terceira análise que nós vamos fazer sobre o nosso coração é onde nós buscamos redenção. Onde está a nossa esperança de salvação? O que tira a gente da cama e traz esperança, traz paz, traz conforto? É uma boa ação que você faz? É porque você deu o dízimo? É porque você... Eu estou aqui no horário do almoço e dessa buzina acho que saiu aí o áudio de vocês. Mas o que traz paz ao nosso coração? É uma boa ação? É a cesta básica que nós damos? É isso que traz paz? É isso que te garante que você... Não, se eu morrer hoje eu vou para o céu porque eu sou uma boa pessoa? Ou a sua esperança, a nossa esperança de redenção, de salvação está apenas em Cristo? E uma quarta análise que a gente pode fazer para identificar ídolos no nosso coração é o que te tira do sério, o que te faz perder o controle, te deixar fora de si, que você não é você, te deixa irado. Você fica irado quando você não tem, você perde dinheiro, quando você não tem uma resposta do seu cônjuge que você esperava obter. Identificar os ídolos, irmãos, a gente pode usar, eu trouxe aqui 4 pontos de análise, mas nós podemos, através da palavra de Deus, mapear o nosso coração e ver o quanto nós estamos emaranhados com os nossos ídolos. Agora, a solução não é novidade, né? Primeiramente, a gente deve reconhecer o nosso fracasso em adorar a Deus. Nosso fracasso em buscar somente a Ele, adorar somente a Ele. O nosso fracasso em reconhecer que realmente o nosso coração, além de ser um idiota emocional, um ganancioso, e o nosso coração não está a parte de nós, né? Nós acabamos sendo isso, ou lutando para não ser isso. Nós não devemos negar que nosso coração, como o Calvino disse, é uma fábrica de ídolos. E nós devemos lutar contra isso. Agora, a solução, irmãos, como eu disse, não é nova. A solução está, por exemplo, no que Lia fez no versículo 35 de Gênesis 29. Quando ela ficou grávida de Judá, que por sinal a linhagem de Judá que vai chegar até Cristo, né? Como símbolo, obviamente. Mas no verso 35 ela fala: mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz um filho. Então disse: desta vez eu louvarei o Senhor. E por isso deu o nome dele de Judá. E é isso que a gente tem que fazer.
Não basta a gente apenas abandonar o nosso ídolo, não basta apenas identificar e lutar contra ele, não. Nós temos que fazer o contra-ataque. E o contra-ataque é adorando o Deus verdadeiro. É buscando o Deus verdadeiro. Como diz ela aqui, é louvando ao Senhor. Não podem ser relacionamentos, não podem ser bens de consumo, não podem ser status de vida, não podem ser causas políticas. Nada pode tomar o trono do nosso coração, senão o nosso Senhor Jesus, que Ele é o dono do trono. É para Ele que o trono foi feito. É para Ele que nós fomos feitos, cada um de nós. É para Ele que toda a criação foi feita, para dar honra e glória e louvor a quem é devido, ao nosso Deus. Então que nós possamos analisar isso e lutar contra isso, porque eu tenho ídolos, você tem ídolos, e a gente luta constantemente com eles. Nunca ache que o seu coração está ok, que o check-up espiritual está tirando. Sempre a gente tem que fazer reparo, sempre a gente tem que vigiar contra o diabo, contra o mundo e principalmente contra nós mesmos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Perdão por muitas vezes colocar em nosso coração, buscar para o nosso coração outro rei, outro Senhor, que não a Ti. Guarda-nos de tamanha, Deus, de tamanha pecaminosidade, Senhor. Que o trono do nosso coração, que os nossos pensamentos, os nossos sonhos sejam sempre voltados para o Senhor. Que pedimos e agradecemos, crendo que o Senhor vai fazer o melhor para nós. Em nome de Jesus. Amém.